Antes da sessão online. Quero alertar os participantes que estão online que a sessão tem a duração de 40 minutos, portanto irá encerrar. Bastará para voltarem à sessão, voltarem a clicar novamente no link para entrarem novamente na sessão. Eu passarei a apresentar-me, fazer um breve enquadramento desta atividade e daquilo que vamos trabalhar aqui esta tarde, passando depois a fazer uma apresentação das oradoras e da relatora e no final abriremos espaço para colocar questões. O meu nome é Célia Peralta, eu sou socióloga, integro o grupo de trabalho do Programa de Saúde Mental Vagarmente da Universidade de Évora e coordeno o Gabinete para a Igualdade de Género e Inclusão. E precisamente no âmbito destas funções tenho particular interesse na investigação sobre as questões de género, o impacto e os efeitos de género na saúde mental, onde se integra os estigmas, os preconceitos, a pressão social que existe sobre os homens e as mulheres, a discriminação e os vários tipos de violência, incluindo bullying e ciberbullying. Vamos então, durante a tarde, realizar mais uma sessão do ciclo de formação e reflexão em primeiros socorros em saúde mental. Relembro que esta atividade pretende capacitar a comunidade académica em primeiros socorros para a saúde mental, cujo objetivo é ajudar docentes, o pessoal não docente e também estudantes a compreender os primeiros socorros na saúde mental. A importância da recuperação e da resiliência do estudante, assim como compreender a importância das crenças acerca da saúde mental. O processo de transição para o ensino superior e a chegada a uma nova comunidade, em particular para estudantes que se deslocam para longe de casa, da família, do seu círculo de amigos, somada à fase de transição para a vida adulta, é desafiador e pode ter repercussões na saúde mental destes estudantes. Estas e outras questões em torno da saúde mental dos estudantes do ensino superior têm merecido uma atenção cuidada do Programa de Saúde Mental Vagarmente e serão objeto de discussão e reflexão dos ciclos de formação em primeiros socorros e saúde mental. A sessão de hoje é dedicada à temática contexto sociocultural, estigma e comunidade. Para alimentarmos a discussão e a reflexão em torno deste tema, contamos com a presença de Sandra Paes, é investigadora no Comprehensive Health Research Center, doutorada em motricidade humana, na especialidade de saúde e condição física. Com 25 anos de experiência, a doutora Sandra lidera projetos sobre envelhecimento ativo e doença crónica. Com vasta produção científica, tem contribuído para políticas de saúde e inovação social em contextos regionais. De seguida, teremos também como oradora Andreia Rodrigues. Foi contratada para execução do programa Vagarmente, portanto é a nossa colega, do Programa de Saúde Mental da Universidade de Évora. É psicomotricista, doutorada em motricidade humana, também pela nossa universidade. Mestre em psicomotricidade relacional e licenciada em reabilitação psicomotora. É membro doutorada integrada no Research Center que eu citei há pouco. Depois teremos como relatora a Catarina Pereira. É professora associada com agregação na Universidade de Évora, membro do Center Research, peço desculpa que... CHRC. O CHRC, é melhor, vamos simplificar. É membro do CHRC, doutorado em Motricidade Humana pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa. A sua área científica é a Motricidade Humana, com especialização no envelhecimento. Dedica-se à investigação de modelos de análise de risco e à criação de algoritmos destinados a apoiar a tomada de decisão no âmbito da prevenção de eventos adversos e da promoção da saúde. E passo então agora a palavra à doutora Sandra. Obrigada. Obrigada, Célia, pela apresentação, Andreia, à colega Catarina, que está aqui hoje, aos nossos colegas, imagino que são todos aqui da Universidade de Évora, também, ou docentes ou não docentes, e todos aqueles que estão em casa, que se juntaram a nós.
Começar por dizer que foi com agrado que me fizeram este desafio e que não estou aqui hoje para partilhar informação científica de investigação pesada sobre este tema, porque aquilo que era o objetivo do Vagamente era trabalhar a sensibilização das pessoas e da comunidade académica para as questões relacionadas com a saúde mental e de como é que podemos, entre todos, independentemente de sermos docentes, funcionários da universidade, funcionários de empresas subcontratadas pela universidade, contribuir e estar atentos. E, portanto, eu hoje, mais do que estar aqui como docente ou como investigadora, estou como uma funcionária da Universidade de Évora, que tem já, não tenho 27 anos de casa aqui, mas vim da Universidade do Algarve, e, portanto tenho 27 anos de carreira docente e ao longo da minha carreira tenho preocupado sempre em estar junto dos alunos, em ser o elo da ligação da nova família que recebe os alunos. Eu acho que é muito isso que eu venho hoje aqui transmitir e acho que é o papel que todos nós, independentemente da categoria profissional, temos quando recebemos todos os anos um conjunto de alunos jovens que abandonam a casa dos seus pais e que chegam à universidade e que são confrontados com um conjunto de desafios. E, portanto, para além de estar como docente, estou como mãe. E partilho aqui algumas imagens daquilo que muitas das vezes é os desafios da própria família. Porque nós um dia acordamos e temos duas crianças maravilhosas lá em casa, umas vezes bebés, outras vezes reguilas, e sem darmos conta, de repente as nossas crianças já estão a caminho da universidade e já acabaram os mestrados e já são agrónomos, como a minha mais velha, e já fizeram especializações e são enólogos, e de repente o mundo passou e nós nem nos apercebemos daquilo que foi preciso ao longo desses anos, enquanto estávamos em casa, prepará-los para aquilo que é o desafio da entrada do ensino superior. E aquilo que de facto eu sinto cada vez mais é que os jovens nos chegam com menos maturidade, e isto são as conversas que nós vamos tendo enquanto docentes, enquanto funcionários, quando tomamos muitas das vezes café, parece que têm menos maturidade, que estão menos preparados do que os jovens que nos chegavam há 30 anos atrás. E isso acontece muito provavelmente pelo contexto social que eles trouxeram de casa, que trouxeram da preparação do secundário, mas a verdade é que nos cabe a nós ajudá-los a ultrapassar essa fase para bem daquilo que será a sua saúde mental futura. E é um bocadinho isso que eu estou aqui. Só tenho um slide de enquadramento, porque já tivemos várias pessoas a falar disto ao longo do ciclo, mas o desafio, de facto, da saúde mental nos jovens universitários é muito grande e são inúmeras as notícias, mais do que apenas aquelas que são relatadas em estudos científicos e académicos que vêm à luz dos mais diversos meios de comunicação sobre as questões do burnout, sobre as questões do consumo exagerado de psicotrópicos nos alunos do ensino superior, sobre o excesso do consumo de álcool, sobre o impacto que isso tem na saúde mental dos alunos e também no aproveitamento. Destacar aqui um estudo que foi feito do consumo de álcool, do impacto do consumo de álcool, não só para quem o consome, mas para os colegas que não consomem e depois acabam por lidar com as situações de violência e de agressão dos colegas que entretanto estavam embriagados e que se refletem também naqueles que não beberam. E algo que ainda de forma muito tímida começamos a falar em Portugal, que é a utilização de outro tipo de substâncias, tradicionalmente em Portugal mais conhecidas como o Viagra, entre os nossos jovens adultos para aumentarem a sua performance sexual e da competência que isso, as consequências que isso tem depois para o desenvolvimento da sua própria saúde mental, e que é algo que no Brasil já se começa a falar de uma forma muito aberta, em Portugal ainda se fala de uma forma muito encoberta, mas são comportamentos que há 30 anos eram impensáveis para nós, docentes, impensáveis para quem está nesta casa enquanto funcionário e que nos levantam novos e novos desafios. E, portanto, o momento-chave é, de facto, a transição para o ensino superior e, portanto, o tão aguardado dia em que os nossos alunos estavam em casa com os seus pais e ficam felizes porque sabem que entraram no ensino superior e que vão iniciar uma nova fase da sua carreira. E, portanto, é o fazer das malas e, portanto, há um momento de euforia de que vão viajar, que vão iniciar uma fase da sua vida nova, que pode ter mais ou menos desafios, porque quando olhamos para os alunos internacionais o desafio ainda é maior,
e chegam-nos muitas das vezes vindos dos nossas ex-colónias alunos que vêm e que sabem que só regressarão a casa se calhar no final do ano letivo e vão estar um ano inteiro fora, outros só regressam no final do curso, outros regressam com muito pouca capacidade de integração até do ponto de vista da língua ou da roupa, e não é o caso que eu ponho aqui um aluno africano a tremer de frio. Eu já tive vários casos de alunos que nos chegam de Cabo Verde pensando que vêm com o clima normal e nem trazem um casaco de inverno e depois são confrontados com o inverno aqui. Não é bem o inverno lá e não têm dinheiro para comprar roupa, e nós também não temos sensibilidade até de ter recursos dentro da universidade de partilha de roupa para estes jovens que vêm imigrantes, e portanto é uma transição, é o afastamento da família, é o cortar um elo, e é chegar a um mundo onde tudo é novo, e portanto deixaram para trás aquilo que eram os amigos de longa data, os amigos de escola que muitas das vezes acompanharam-nos desde a escola primária até o ensino secundário, e têm que se integrar, conhecer novas pessoas e viver com pessoas que não conhecem, criar novos laços, viver em cidades muitas das vezes que não conhecem, utilizar transportes, ter problemas linguísticos porque não dominam bem a língua, e isto tudo leva a que os nossos alunos estejam particularmente vulneráveis a situações que depois despoltam questões da saúde mental. Por outro lado, nesta transição também temos a questão da pressão académica. Os nossos alunos vêm habituados a um sistema superprotetor do secundário. A maioria deles chegam à universidade com inúmeras horas de explicação, de explicadores que lhes vão dizendo como estudam, como organizam o estudo, que perguntas é que podem sair nos testes. E os pais estão muito empenhados nisto porque se está a trabalhar para uma meta, que é o aluno ter uma nota para poder entrar. E de repente são largados numa instituição onde é suposto continuarem a estudar, mas muitos deles não adquiriram antes as ferramentas para conseguirem lidar com a pressão do estudo. Por outro lado, logo no início, e nós os professores somos muito mal nisso, os docentes, não é? Começamos a criar grupos de trabalho e, portanto, de repente eles são obrigados a integrar-se num grupo de trabalho com pessoas que não conhecem, que não têm os mesmos ritmos e têm que lidar com a frustração de que há uns que trabalham, de que há outros que não trabalham, que há outros que não estão tão bem preparados e, portanto, são inúmeros os fatores que, em torno daquilo que é a pressão de continuarem a ter boas notas, os alunos são sujeitos. E vem, normalmente, para a grande maioria, há sempre aquele momento em que tem o primeiro 8 ou o primeiro 9 e tem que chegar a casa e tem que dizer aos pais: eu reprovei a disciplina, não é? E como é que eles lidam com esta frustração que até então não estavam preparados? E, portanto, tudo isto são fatores desencadeantes de stress. O que é que nós temos então? Temos uma sociedade que até ao momento em que os alunos entram no ensino superior está organizada em torno da nota. E dizer-vos que este organizado em torno da nota ainda é pior, porque temos um fenómeno que até o 9º ano não é organizado em torno da nota. E para todos aqueles que têm crianças que já passaram o 9º ano, as reuniões de pais são em torno de: os meninos têm que ter menos trabalhos de casa, os meninos têm que ter tempo para brincar, os meninos têm tempo de estressar com a escola. E depois, de repente, entre a transição e o 9º e o 10º ano, os meninos que tiveram 3 ou 2 toda a vida têm que ter 20 porque têm que ir para a medicina ou têm que ir para a engenharia. E, portanto, começam por ter logo a pressão no secundário da nota. E a nota com o estudo muito acompanhado, ou dos pais ou de explicadores. Vêm de um ambiente e de um contexto social onde normalmente se tem a família por perto, as refeições aparecem de alguma forma em cima da mesa, não têm que se preocupar em fazer compras, a única coisa que eles têm que se preocupar é abrir a porta da despensa e tirar o pacote das bolachas ou do leite. A roupa, na maioria dos casos, portanto, alguém há de tomar conta dela, e quando eu abro o armário, hei de lá ter as minhas t-shirts passadas e a minha roupa organizada, porque senão vou começar a ralhar com a minha mãe onde é que está a minha t-shirt preferida, porque eu ia sair à noite e queria a t-shirt. Temos os papás que os levam à escola de carro, porque coitadinhos vão apanhar frio ou vão se molhar, e de repente, ainda tenho ali 2 imagens, não é? Dos pais que ficam à espera à noite que os filhos cheguem a casa porque foram sair à noite, ou os vão buscar à discoteca porque eles ainda não conduzem, e dos pais que ainda entrevistam o primeiro namorado ou primeira namorada ou os companheiros que os filhos trazem a casa para perceber se estão bem acompanhados ou não no secundário. Isto é o antes. E de repente eles acordam num dia
e todo o mundo está aberto à sua espera. E, portanto, já não tenho a minha mãe que me desperta para ir à escola e convivemos diariamente, para quem tem aulas às 8h30 da manhã, com os alunos que sistematicamente não aparecem às aulas às 8 da manhã, simplesmente porque nunca foram habituados a ter que acordar com o barulho do despertador e, portanto, é todo um problema que temos que lidar. Que a roupa já não aparece lavada e, portanto, vão ter que aprender a fazer as suas roupas. Vão ter que aprender a cozinhar e a comer a comida do refeitório que ao longo do secundário sempre reclamaram que não gostava e que não era boa e que tinham que levar dinheiro para comer fora porque a comida do refeitório não era boa, mas neste momento o dinheiro já não chega para comer fora e estudar fora. Com a humilhação que é a praxe, e muitas das vezes a praxe também, em vez de ser um fator de integração dos alunos, é um fator de violência psicológica e física que os alunos sofrem, que os leva ainda a levar um choque maior. Foi para isto que eu estive a estudar, foi para isto que eu saí de casa dos meus pais. O terem que gerir dinheiro pela primeira vez, o terem uma mesada e terem que perceber que aquele dinheiro tem que chegar ao final do mês, são tudo aspectos que os alunos não estão preparados para. E que de um momento para o outro são confrontados com esta situação. E o ambiente académico não é propriamente um ambiente fácil para um aluno que chega aqui pela primeira vez. E já referi a questão das praxes, mas também muitas das vezes é neste momento que os alunos e as alunas iniciam a sua vida sexual, não estando acompanhados das famílias e muitas das vezes tendo que partilhar as suas boas ou más experiências a este nível com desconhecidos. É aqui que eles se identificam do ponto de vista do género, que a Célia estava aqui a falar que é uma área que lhe interessa, e é aqui que muitas das vezes são confrontados pela primeira vez com aquilo que são situações de violência, quer física, quer verbal. Num contexto em que a maioria deles já não tem a família de proximidade, já não tem os amigos de infância com quem eles confiavam para poder desabafar. Em cima disto tem a questão do stress e muitas das vezes tem a frustração de que afinal o curso que escolheram não era ou não pode ser aquilo que eles vão fazer para o resto da sua vida. Que é algo que também já me aconteceu, eu venho da área da saúde e tive muitos anos ligado aos cursos da área da saúde e de medicina, ter alunos que vão para análises clínicas e de repente nas primeiras aulas práticas que têm que tirar sangue percebem que desmaiam quando vem sangue e portanto andaram a estudar não sei quantos anos no secundário para fazer um curso que na verdade não conseguem fazer. Ou está ali um menino a nadar, um caso de um aluno que eu tive de desporto que não pôde fazer natação porque era alérgico ao cloro e só descobriu que era alérgico ao cloro quando entrou na faculdade. Ou alunos que descobrem que têm tremor de mãos e que não podem ir para a cirurgia, no caso da medicina, ou não podem ir para a eletrónica porque não têm precisão para fazer as coisas que têm que fazer em termos digitais. Portanto, eles, em cima disto, ainda são confrontados com um conjunto de desafios que o curso que idealizaram para o resto da sua vida, se calhar não vai ser. E como é que se diz isto aos pais? E como é que a gente que esforçou-se para entrar e que os pais estão a fazer o esforço para entrar e a família, vamos chegar a casa e vamos dizer, olha, eu achava que pintava muito bem, mas de repente tenho lá muitos Picassos na minha turma e sou muito má a pintar. Ou eu achava que gostava de engenharia informática porque sempre gostei de jogar jogos, mas aquilo afinal tem muita matemática e muita física e eu não vou ser capaz de fazer. Ou eu fui para desporto porque gostava de jogar futebol e de repente tenho que estudar anatomia. E são aqueles alunos que depois ficam aqui recorrentemente e não fazem os cursos em 3, nem em 4, nem em 5, porque estão a lidar com a frustração de que afinal aquilo que é a sua vida profissional não é bem aquilo que eles queriam. Veterinária é um caso típico, não é? Em que muitos dos alunos vêm para a veterinária porque gostam dos cãezinhos e dos gatos e de repente são confrontados com terem que trabalhar com animais de grande porte, como as vacas, e terem que se confrontar com situações como a eutanásia nos animais quando estão doentes e, portanto, nada daquilo é aquilo que eles próprios esperavam. Tudo isto leva a que os alunos, de facto, tenham dificuldades em se integrar e que seja geradora de frustração e de momentos de ansiedade que comprometem depois a saúde mental dos nossos alunos, e não é ao caso que a maior parte dos casos de problemas de saúde mental aparece, de facto, entre os 19 e os 25 anos, que é na fase em que eles estão aqui connosco. E, portanto, nós temos que ter uma responsabilidade enquanto comunidade académica de estar atentos e de intervir. Paralelamente à questão do estigma, que eu sei que houve um colega que já veio falar convosco, quer o público, que é dos entre pares, e até nós docentes e funcionários, de olharmos para o aluno que é preguiçoso, que não faz porque não quer, tem falta de vontade. Muitas das vezes não é isso que se passa, há algo muito mais profundo por trás. A vergonha deles próprios de pedirem ajuda, porque não querem que se saiba,
e a organização institucional, que muitas das vezes não está preparada. E, portanto, eu acho que esse foi o desafio que nós agarramos quando fizemos este projeto, o Vagarmente, que eu me orgulho também ter participado desde a concepção até agora, que é, na verdade, como é que nós podemos preparar a própria instituição para que o aluno se sinta à vontade para falar com alguém e dar o passo para que possamos ajudá-los a ultrapassar estas dificuldades. Os estereótipos da academia são muitos e nós muitas das vezes preocupamos-nos, e é comum, mas como é que tu identificaste que o aluno A ou B estava com problemas? Porque muitas das vezes os meus colegas, e falo colegas enquanto docentes, mas eu creio que da parte dos funcionários é igual, ficam à espera de um determinado estereótipo de aluno que esteja com um problema. Ou aquele que está mais isolado, ou aquele que sistematicamente tem mais notas, ou aquele que aparece muitas vezes embriagado, ou claramente que consumiu alguma substância que não devia antes da aula, e portanto são aqueles que dão nas vistas, mas temos a maioria deles que não dão nas vistas, que estão perfeitamente integrados com os outros, que estão a brincar, mas que estão em sofrimento por alguma coisa, e portanto não é uma pessoa que vai conseguir identificá-lo, é no fundo às vezes todos nós em conjunto. E nesta semana eu tive uma situação, na segunda-feira, de alguém que não sendo funcionário da UOL, que é daquela empresa que nos faz as limpezas, no Vernay estava a ajudar uma aluna, estava a limpar a casa de banho, a aluna estava desesperada porque era uma aluna de primeiro ano e não sabia onde é que era a aula, e eu fiquei à parte a apreciar que a senhora foi capaz de ir à procura de uma funcionária, de ligarem para a secretaria, de tentar perceber qual é que era o curso, de tentar ajudar. Às vezes são estas pequenas coisas que no dia-a-dia não interrompem ninguém e que fazem a diferença para que o aluno se possa sentir integrado e não se sentir completamente perdido naquilo que é o novo mundo da chegada ao mundo académico. Nós, enquanto docentes, também temos vindo a tentar implementar novas medidas pedagógicas que façam com que os alunos não nos sintam tão distantes e, portanto, aquilo que era comum quando eu era aluno universitário ou quando eu comecei a dar aulas, que era o professor estar no palanque e os alunos estarem lá embaixo a ver um distanciamento enorme, não é? Quase como que o aluno não poderia falar diretamente com o docente ou o docente que estava de costas voltadas. Eu nunca mais me esqueço que o meu professor de análise tinha esta postura, portanto nem bom dia nem boa tarde, chegava ao quadro, fazia os cálculos todos de costas e saía, ninguém se dirigia sequer ao docente, para práticas pedagógicas muito mais inclusivas, de falar diretamente com os alunos, para o Problem-Based Learning, numa tentativa de que os alunos sintam de que o docente está ali para ensinar, por um lado, mas por outro lado está para passar conhecimento e que um dia vamos ser iguais, vamos ser pares, vamos ser profissionais da mesma área. Portanto, há que haver abertura também do corpo docente para estar disponível para ouvir os alunos, que muitas das vezes não acontece. A comunidade pode ser, de facto, a comunidade académica pode funcionar muito mais como um fator de proteção. E às vezes são as pequenas coisas que ajudam, o toque físico, o colocar a mão no ombro de um aluno ou um funcionário de uma forma, obviamente, não invasiva e que leva o aluno a sentir a confiança de alguém para poder desabafar, os pares estarem atentos e os nossos alunos perceberem, porque eles estão muito mais uns com os outros, qual é o colega que está mais isolado, que está mais triste, que sabem que não tem dinheiro para comer, que possam servir de alerta, mas que esse possa vir falar ou com um docente ou com um funcionário, dizendo o meu colega A ou B está a precisar de apoio. Os grupos que se criam dentro da própria universidade e que nada têm a ver com os cursos, e trago-vos aqui o exemplo da Missão País, que tem um cariz mais católico, mas existem outros, mas que levam que os alunos anualmente trabalhem e que saiam fora do meio académico para intervir na comunidade de forma voluntária, ou Just a Change, portanto, em que eles se juntam de diferentes universidades e vão ajudar a reconstruir uma casa de alguém que precisa, mas que dá um objetivo para além da academia, que lhe dá um grupo de amigos, um grupo que tem um objetivo comum e que pode servir de apoio. O desporto universitário é um clássico exemplo e, portanto, normalmente os alunos que estão envolvidos no desporto universitário sobrevivem muito melhor porque funcionam como grupo de apoio ou praxe, ou aquilo que tentamos agora fazer com a atividade física de criar novos grupos. No fundo, a grande questão é que nós não podemos olhar só para a questão da saúde mental como uma questão clínica, como uma patologia, mas temos que pensar que as questões da saúde mental têm muito a ver também com as condições sociais, com a cultura, com aquilo que são os valores de cada um, e nós, para o bem ou para o mal, a comunidade académica é a família
que estes alunos, na sua maior parte dos casos, deixou de ter e, portanto, ou nós os acolhemos e temos uma preocupação de família, e não estou a dizer com isto que deixamos de ser docentes ou deixamos de ser funcionários, como alguns dos meus colegas acham, ou que deixamos de impor o respeito, mas temos que ter a sensibilidade de poder partilhar com eles e de lhes dar confiança para tentarmos combater este flagelo da saúde mental, e a Célia já me está a dizer aqui, mas já estou no último slide, isto para dizer o quê? Que é aquilo que nós normalmente fazemos, ou que muitas pessoas tendem a fazer, é fugir do problema. Eu não acho que se deva fugir do problema da saúde mental, também não acho que sozinha, nenhum de nós, ou sozinho, vai fazer alguma coisa, portanto nós precisamos de um trabalho de grande equipa, e esse trabalho de equipa é muito um desafio que vai para uma questão que eu acho que é aquilo que é mais de valorizar no Vagarmente, isto não é um problema que os docentes vão resolver, ou os funcionários, ou o gabinete de psicologia, ou o gabinete de apoio, isto é um problema da comunidade académica. E, portanto, ou nós trabalhamos em conjunto, todos, como comunidade académica, independentemente da categoria profissional, para tentar ajudar estes alunos, para combater este flagelo da saúde mental, ou nós naturalmente vamos continuar a ter o problema nos anos vindouros. E, portanto, estou aberta não para questões, mas para debate, porque acho que todas as pessoas que estão aqui terão coisas a partilhar em torno deste tema. E, portanto, foi o que me propus vir fazer, foi partilhar um bocadinho a minha experiência. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Sandra, pela partilha e por nos trazer uma visão tão abrangente em torno da complexidade do que é o ingresso no ensino superior nos dias de hoje. Passo então agora a palavra à doutora Andrea, por favor. Olá, boa tarde. O que me traz aqui hoje é, perante estas situações que nos deixam também enquanto docentes, não docentes, alunos também, deixam-nos um pouco ansiosos, é importante também conhecermos algumas estratégias que nos ajudem a autorregular as nossas emoções, a ansiedade, a acalmar um pouco, para depois nos sentirmos mais aptos e confiantes também para prestar auxílio a quem precisa. Posto isto, trago aqui uma pequena estratégia que vocês podem usar no dia a dia, em situações que achem que é necessário. Uma estratégia de relaxação que vos vai permitir calmar um pouco para conseguirem melhor lidar com as situações adversas. Por isso, o que vos peço agora é que se coloquem numa posição confortável nessas cadeirinhas, que é possível colocarem-se numa posição confortável. Podem fechar os olhos, colocar os braços em cima das pernas ou nos braços da cadeira, como se sentirem confortáveis. Têm que estar confortáveis. E vão inspirar profundamente, contando até 4. Seguram o ar durante cerca de 2 segundos. E depois expiram, contando até 6, calmamente. E vão se focar apenas na vossa respiração. Repetimos, inspiramos, contamos até 4. Retemos o ar durante 2 segundos e expiramos durante 6, calmamente. Repitam mais uma vez, inspirem e agora expirem com calma. Agora vamos passar a nossa atenção para os nossos ombros. Vamos sentir os nossos ombros, sintam-nos. E agora peço-vos que os encolham. Enquanto inspiram, vão encolher, vão sentir as tensões nos vossos ombros. E agora, à medida que expiram, vão relaxando os vossos ombros. Vamos repetir mais uma vez. Encolhemos os nossos ombros, isso, força, tensão. E agora vamos relaxar calmamente.
Agora vamos passar para as nossas mãos. Vamos fechar as nossas mãos com força à medida que inspiramos e quando expirarmos, abrimos as nossas mãos calmamente. Vamos repetir mais uma vez. Fechamos as nossas mãos com força, sentimos as tensões. E agora libertamos lentamente. Por fim, vamos passar para as nossas pernas. Vamos focar a nossa atenção nas nossas pernas. E à medida que inspiramos, vamos contrair os músculos das nossas pernas. Contraímos. E agora expiramos calmamente e relaxamos os nossos músculos. Repetimos mais uma vez. Contraímos. E agora relaxamos. E vamos sentir como todo o nosso corpo ficou mais tranquilo, mais relaxado. Agora calmamente, quando se sentirem preparados, podem começar a mexer as vossas mãos lentamente, abrirem os vossos olhos. Quem sentir necessidade também se pode espreguiçar ou bocejar. E muito obrigada pela vossa atenção. E agora vamos entrar outra vez para as perguntas, não é? Vamos para as perguntas. Mas temos que sair e voltar a entrar. Pois. Falta um minuto para acabar. É melhor antes de começar as perguntas. Fechamos agora. Se eu estiver errado. Irmãos e dos estudantes. Mas também fiquei aqui a pensar, durante a intervenção da professora Sandra, o quão difícil tem sido a desconstrução dos estereótipos e dos preconceitos. Apesar de nós termos evoluído bastante na área de educação, tivemos inclusivamente a disciplina de cidadania que visou trabalhar essas questões e outras, obviamente, mas que, e principalmente nos tempos atuais, aquilo que eu me tenho apercebido, e também por testemunhos da minha filha, que já terminou o ensino superior, e ela própria também tem manifestado uma preocupação relativamente aos estudantes que estão hoje no secundário e no ensino superior, em que parece-me a mim, não tenho conhecimento de algum estudo exaustivo, mas da nossa percepção também com quem vamos falando e da realidade onde estamos inseridos, que os jovens hoje têm uns preconceitos e estereótipos muito mais vincados do que há uns tempos atrás, o que me parece que tenhamos aqui regredido de alguma forma, o que acaba por ser um bocadinho é preocupante e um contrassenso face a tantas políticas públicas que têm sido implementadas, tal como a cidadania, a sensibilidade também dos professores, que têm feito também um bom trabalho nessa matéria. E pronto, isto é mais uma reflexão, uma partilha, não é propriamente uma questão, porque eu acho que aqui não temos nenhuma solução, ninguém tem uma solução pronta que se resolva, senão já teria sido implementada certamente, mas também partilho da opinião, das palavras da professora Sandra, quando diz que temos mesmo todos que trabalhar numa equipa, porque ao fim e ao cabo nós somos agora a família mais próxima, não é? Dos estudantes, e também trabalharmos é nós também. Nós também estamos carregados de preconceitos e estereótipos, mas acima de tudo é o esforço, o empenho e a boa vontade de todos os profissionais e também de outros estudantes, porque eles também podem estudar muito a par com quem apresenta ou quem não apresenta. Essa é também outra questão, quando estão em sofrimento mental e se escondem.
E pronto, vou terminar a minha reflexão, já estou a falar muito. Por favor, se alguém quiser partilhar. Temos aqui no Zoom Sim. uma senhora que é a Carla. Quero partilhar, fazer uma partilha. Andréia, pelo telefone, pode perguntar às pessoas que quiserem intervir, elas falam. Se quiser, liga no microfone para o micro No micro. e fala com as pessoas e pergunta. Se alguém quiser intervir, eles falam. Ok. Obrigada. Carla, se quiser partilhar a sua experiência connosco, esteja à vontade. Estou a tentar colocar a imagem, mas acho que não estou a ser bem sucedida. Não sei porquê. Pronto, ok, já está. Boa tarde. Eu queria agradecer a apresentação da professora Sandra Paes. Eu não tenho ainda filhos no ensino superior, portanto o mais velho está no 11º ano. Mas dei por mim, a partir do 10º ano, a insistir diversas vezes na questão das notas, da média, para entrar na universidade, e ele muito calado, sim, mãe, eu sei, eu vou me esforçar, e eu a insistir, e foi muito bom ouvir, porque por vezes nós até sabemos, mas temos que ouvir alguém dizer: atenção, que o caminho não é esse, não estás a fazer bem, estás a fazer mal, a criar ansiedade, a criar pressão, sem necessidade, porque no fundo ele sabe, acho que os alunos sabem. Já têm os professores a dizer, os colegas a falar, mais os pais, não é? Portanto, para mim foi muito importante. Eu agora tenho controlado um bocadinho com esta questão, digo-lhe uma vez e deixo, porque eu tenho consciência que ele sabe que tem que trabalhar, se quiser entrar no curso que quer, mas foi muito importante ouvir este. Este abanar, atenção que não estás a ir pelo caminho correto. Pronto, e era esta a partilha que eu queria deixar, que foi muito importante, e tudo o resto, claro. Eu sou funcionária da universidade, estou na parte da ciência e da investigação, não lido diretamente com os estudantes, mas por vezes recebemos pessoas que vêm fazer mobilidades de curta duração, por exemplo, e a forma como nós os acolhemos e nos mostramos disponíveis para ajudar no que for possível, ou indicar quem poderá solucionar aquela questão em concreto, é muito importante. E no final regressam aos seus países e inclusivamente enviam um e-mail a agradecer a recepção que tiveram. E isso faz toda a diferença. Obrigada. Obrigada, Carla, pela partilha. E dizer-vos, por isso é que eu vos disse que vinha falar um pouco da minha experiência pessoal enquanto docente e mãe, e não vinha partilhar conhecimento científico, porque eu acho mesmo que nós somos a continuação da família. E como eu vos disse, eu começo este ano os meus 27 anos de carreira, agora não docente nos últimos 3, mas de investigadora, mas pronto, já acabo por ter aulas à mesma. E a forma como eu via e vejo os alunos mudou substancialmente quando a minha filha mais velha, hoje mãe também, foi para a universidade, porque de repente eu percebi que o que é que eu espero que os meus colegas da universidade onde ela estava fizessem caso ela necessitasse. E portanto eu acho que é importante nós nos pormos mesmo na posição dos outros. E a Carla estava a falar na questão das notas, coincidiu com a minha mais velha ir para a universidade, a mais nova ir para o 10º ano. E de repente eu fui confrontada com as questões da roupa, da limpeza, porque eu nunca tomei conta da roupa delas a partir do momento em que elas fossem para a universidade, mas achei que tinha que começar adjuvante
a preparar a mais nova e, portanto, a partir do momento que ela foi para o 10º ano, deixou de haver limpeza, por exemplo, no quarto dela e mudança da roupa. Portanto, eu limitava-me a pôr lá os lençóis e tu tens que tratar porque daqui a 3 anos vais ter que fazer isto sozinha. E por acaso partilhava ontem com os colegas nossos ali no coisa que ela teve o primeiro período todo do 10º ano, não trocou os lençóis da cama. E eu também não os troquei, portanto entramos na questão da teimosia. Mas a verdade é que hoje ela é completamente controladora das limpezas, diz isso tudo, mas para vos dizer o quê? Muitas das vezes, enquanto pais, também eu acho que há aqui um trabalho, numa outra fase que não vagarmente, interessante fazermos com as associações de pais no secundário, porque muitas das vezes os pais também não estão preparados para preparar os filhos para virem para a universidade e, portanto, as crianças não sabem quanto é que custa um pacote de leite, nem quanto é que custa um quilo de carne, e portanto os pais é que fazem as compras lá para casa, e portanto eles de repente são confrontados com eu pensava que tinha muito orçamento, mas de repente fui fazer meia dúzia de compras e se calhar não me chega para eu comprar o shampoo especial que eu queria para o meu cabelo, ou para ir ao jantar de curso, e se calhar vou jantar em casa e depois só vou beber um copo com o meu filho, com os meus colegas. Portanto, eu acho que há uma parte de gestão financeira e doméstica que nos falta muito hoje em dia nos alunos e que há 30 anos, quando eu comecei, ainda havia a participação dos adolescentes nestas tarefas mais familiares. Eu acho que cada vez mais a sociedade evoluiu, e temos aqui a socióloga ao lado, mas a sociedade evoluiu, por isso é que eu acho que eles de alguma forma estão menos maduros, os pais são mais protetores do que aquilo que a minha geração era em relação aos filhos ou que os meus pais foram em relação a mim. Portanto, era normal nós ajudarmos nas tarefas domésticas, era normal eu fazer a comida quando a minha mãe chegava à casa tarde. E hoje em dia nós temos miúdos que chegam à universidade e que não sabem estrelar um ovo, quer dizer, e que de repente estão ali. E, portanto, e ninguém os preparou por lá está, como a Carla estava a dizer, a preocupação dos pais é ter a nota para entrarmos. E tudo o resto, nós não estamos a formar pessoas pela nota, nós estamos a formar pessoas para serem futuros profissionais, para serem futuros participantes da sociedade. Eu acho que a nossa sociedade a todos os níveis está carente de que se formem pessoas mais humanas, mais capazes de gerir o dinheiro, independentemente de um grau académico, porque não é um grau académico que faz a diferença. Temos inúmeros colegas com licenciaturas e mestrados e doutorados e que nós olhamos para eles e dizemos esta pessoa, quer dizer, falta-lhe muita coisa. E depois temos colegas aqui na universidade que se calhar têm a 4ª classe ou ensino básico e que têm muito para dar à comunidade académica e que têm uma experiência acumulada riquíssima. E portanto eu acho que é muito isso que é o nosso papel enquanto comunidade, a ser esta família que, independentemente das nossas diferenças, sejamos capazes de ajudar os nossos alunos, porque isso também contribui para o sucesso deles e diminuir o abandono escolar que resulta de tudo isto, porque depois muitos deles acabam por não acabar os cursos e voltar a casa. E pronto, era só mais um comentário no seguimento da
psiquiátrica, e eu penso que é muito importante estas questões de saúde mental começam por aqui, que cidadão temos, não é? Com que decisões é que ele toma? Trabalhar no PTS, a capacidade de autonomia, de escolher caminhos, discutidos, obviamente, apoiados, obviamente, mas ter a liberdade para. E isto hoje nota-se muito pouco. Os pais vêm com os filhos matriculá-los. Alguns. Não é? Alguns sim, felizmente não são todos. Não é? E vêm ver qual é o melhor percurso para o autocarro. Eu percebo, é uma questão de proteger, e a sociedade se calhar é um bocado mais agressiva. Mas se calhar temos que começar a trabalhar isto um bocadinho antes, tal e qual como fez, não lhe arrumar o quarto. Não é? Portanto, temos todos que pensar um bocadinho nisto. E a saúde mental é fundamental. Se ela não estiver equilibrada, tudo o resto não joga certo. Obrigada. Obrigada. Não sei mais nada. Se alguém tem mais algum contributo a dar, quer colocar alguma questão? Não temos online? Não posso passar a relatório? Sim. Então, passa então a palavra à Catarina. Boa tarde a todos, sou Catarina Pereira, já fui apresentada, mas estou a lembrar outra vez o meu nome. Quero primeiro agradecer a oportunidade e o desafio de estar aqui a debater questões que estão presentes em todos os dias na nossa vida, em casa, como pais, como mulheres e homens, ou na universidade, a comunidade académica, qualquer que seja o nosso papel. E é muito interessante esta proximidade e a oportunidade de trocar impressões, porque no fundo tem a ver com as próprias experiências que nós temos, que todos nós passamos por momentos de dificuldade em que não sabemos como agir, ou sabemos por bom senso, ou às vezes não há nada como também ter aqui uma reflexão conjunta a todos os níveis, para nos aproximarmos daqui, das pessoas que vivem connosco aqui nesta casa que é a universidade. Cabeu-me, isto vem coisas também da minha filha, das brincadeiras comigo. Portanto, realmente aqui o meu papel é fazer um pequeno resumo daquilo que foi aqui exposto. E eu queria realçar esta perspectiva tão realista que a doutora Sandra trouxe para a nossa comunidade no seu papel de mãe, de colega, nas suas várias formas de estar ao longo do percurso profissional que teve, e principalmente pela forma humanista como tem de abordar os colegas, os alunos e de se relacionar com eles. Claro que eu também tenho uma filha que está na universidade, entrou na universidade e, portanto, aqui a Sandra estava a falar nos desafios que se estendem aos nossos alunos quando eles vêm, o sair de casa, o experienciar pessoas diferentes, o acesso diferenciado a outro tipo de substâncias, o álcool, porque não há o controle parental. E como é que eles vão lidar com esses desafios de experiências de vida e de risco, que nesta idade também é tão importante, enquanto também têm que lidar com o desafio que é a experiência académica, o ter êxito, o encontrar formas de estudo, de autorregulação, porque muitas vezes até fora de casa. E aqui especialmente também me lembro aquele exemplo do aluno internacional que estava cheio de frio, é uma realidade constante aqui na nossa universidade em Évora. Eu também tive uma colega, porque eu fui aluna e professora em simultâneo, era aluna de mestrado, professora de outra área, porque eu também fiz o mestrado de estatística enquanto trabalhava na motricidade humana, e tinha uma colega que um dia desmaiou na aula de fome, e portanto ninguém sabia o que era, e se eu não tivesse tido uma proximidade com ela, não se tinha percebido que estes alunos vêm, que ou lhes entregam as senhas
e, portanto, comem ou então mandam o dinheiro da bolsa para casa. E, portanto, são estas pequenas coisas que, ou estamos todos alerta para estes sinais, pronto, neste caso foi um sinal extremo, mas que se calhar já haveria pequenas outras manifestações, não estivermos todos atentos, passam despercebidos e, claro, esta aluna teria que ter desistido porque com fome não tinha a capacidade de continuar os seus estudos. Portanto, esta parte de como olhar o outro, como escutar o outro, como um pequeno gesto de aproximação, de oferta de conforto, de procurar interpretar, falar, respeitando os tempos dos alunos, pode ser tão fundamental para encontrar sinais que podem, se não acompanhados, desencadear aqui a nível de condições de saúde mental. E como foi aqui realçado, a ciência, embora não tenha sido o foco, mostra que é nestas idades que muitas das doenças de foco mental são desencadeadas porque existem estes triggers que, se calhar um sozinho ou o outro, não vão desencadear, mas em conjunto podem desencadear o surgimento de uma patologia. Mas mesmo que não seja uma patologia expressa, nós estamos aqui também a falar num bem-estar, em todas as dimensões, que eu penso que foi, então, aqui muito focado. E então a nossa conclusão, que é apresentada aqui pela doutora Sandra, que falou na intervenção de toda a comunidade académica. Portanto, a resposta é com toda a comunidade académica, e eu dou muito valor a essas questões, porque eu falo com todas as pessoas, desde a senhora que vem da limpeza, que eu encontro às 7 ou às 8 no meu gabinete, ela vem falar comigo, gosta muito, e alerta-me para algumas questões que surgem nos carregadores, coisas mais tarde, como ela já tem intervido em situações que podem desencadear noutras situações. Porque à noite estão sozinhos. Portanto, toda a comunidade, desde os colegas, o professor, quem está na biblioteca, olhar e tentar encontrar respostas, mas principalmente também ter coragem de procurar com quem é que há de ajudar um problema que não encontra situações. A seguir falamos então da doutora Andreia, que nos deu aqui uma experiência e uma estratégia de autorregulação. Eu sou muito fã também desta parte da relaxação, do mindfulness. Só tenho uma pequena dificuldade, que é se tiver 1000 coisas para fazer, portanto eu tenho que criar um momento para conseguir autorregular esta alteração da tonicidade, de disponibilidade mental, poder usufruir dela. Mas a verdade é que quando consigo, tão mais leve que eu me sinto. É realmente uma técnica real de regulação e autorregulação das emoções. Embora não tenho que referir ainda, a doutora Célia, é muito a parte de realçar as questões do preconceito, porque eu também noto com os nossos alunos, muitas vezes há um monte de preconceitos e estereotipos, ou porque é beto, ou porque é dread, e só pela forma de vestir. E esta classificação às vezes cria clivagens nos grupos, e somos nós que temos que mostrar que são pessoas e que se calhar não tem muito sentido estes preconceitos que depois levam ao sofrimento, não é? E, claro, a participação dos nossos todos convidados e pessoas que se inscreveram, que no fundo ajudam toda esta reflexão e completam, em que é aqui realçado como uma das ferramentas para estes jovens depois lidarem com as situações e exigências é a criação progressiva da autonomia e a sua capacidade de decisão fundamentada numa reflexão própria, numa análise de situação,
E também eu aqui acrescentava é não ter vergonha de procurar auxílio. E muito obrigado pela oportunidade de fazer aqui este pequeno resumo, que também me interiorizou e me ajudou neste processo. Obrigada. Muito obrigada a todos os que estão a assistir em casa ou noutro espaço. Tenham um bom resto de tarde e vamos voltar a encontrar-nos certamente para tratarmos estas questões e outras em torno da saúde mental. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada a todos.